Gente! Sejam muito bem-vindos ao meu lugar, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Que bom que você tá aqui, muito obrigada por estar aqui. Pra quem caiu de paraquedas aqui no nosso podcast, seja muito bem-vindo. Muito prazer, meu nome é Luísa Trigo, eu sou apaixonada por Cristo. E, gente, o episódio de hoje é um episódio muito especial. Eu sei que eu sempre falo isso e eu vou continuar falando em todos os episódios, porque pra mim todos os episódios são especiais. Quando a gente tá falando de Jesus, quando a gente coloca Deus junto, é especial, gente, não tem o que fazer. E o episódio de hoje é assim, é um tema que eu quis trazer pra vocês. É um tema que eu venho querendo trazer faz um tempinho já. Porém, como é um tema delicado, eu queria ajustar alguns pontos, eu queria separar alguns tópicos em específico pra falar. Porque é um tema, assim, que aborda muita coisa. Se a gente for falar sobre ele, a gente pode falar diversos aspectos, positivamente, negativamente. Porém, hoje a gente vai falar de um tópico, assim, que eu separei, que eu falei, esse tópico sobre esse tema vale a pena trazer aqui pra vocês como reflexão. Eu peço perdão já por conta da luz, já é o final do dia, e assim, gente, hoje foi um dia muito quente, mas foi um dia muito lindo também. Eu separei esse final da tarde pra gravar, e acabou já escurecendo, mas tava um sol lindo aqui antes de eu ligar a câmera, mas tudo bem. Já abre aí a tua Bíblia, se você tiver uma Bíblia por perto, já fica aí com a sua Bíblia, já abre aí em Mateus 12. Eu amo usar capítulos de Mateus, vocês vão me ver aqui trazendo várias vezes. Eu já trouxe várias vezes capítulos de Mateus, Romanos, João, Lucas. Eu adoro trazer esses livros da Bíblia. E hoje nós vamos falar de Mateus 12. Se você abrir aí a tua Bíblia, você já vai ver aí o nosso tema. O nosso tema hoje, gente, é nada mais, nada menos que a nossa família. E quando eu falo de família, muitas pessoas já vão sair desse episódio, ou, enfim, vão ficar desanimados, porque é para algumas pessoas um tema muito delicado. É para algumas pessoas um tema em que às vezes alguma ferida, eu não gosto de tocar em alguma ferida sobre o assunto. Porém, o que a gente veio falar aqui hoje não é só daquela família de sangue. Eu vim falar hoje aqui, não é só daquela família que a gente nasceu, aquela família de sangue nosso de fato, mas eu também vim falar aqui da família que Deus dá pra gente ao longo do caminho. Ao longo da nossa vida, as pessoas que Deus coloca na nossa vida para se tornarem família. Então, bora lá começar. Eu queria contar algo meu, porque assim, eu tenho família em muitos lugares, e eu sou muito grata por isso. Eu tenho a família mesmo, família de sangue. Eu tenho a família que foram as famílias, assim, todas as salas que eu tive o prazer de cair durante o ensino escolar, durante o primeiro ano do ensino médio, 9º ano, são famílias para mim. Eu tenho muita sorte de ter a família de Cristo, a família que está ali comigo em Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. E isso eu acho muito poderoso, isso eu acho muito lindo. Para quem não sabe da minha história, eu fui trazida para perto de Deus. Eu já tinha assim um histórico familiar de rezar o Pai Nosso, de Deus, mas eu nunca fui tão próxima quanto eu venho sendo nos últimos anos. E tudo isso eu devo aos meus amigos, tudo isso eu devo às pessoas que estavam comigo, que me fizeram ver esse caminho. Então, um dos motivos, na verdade, do podcast, eu quero que esse podcast também seja uma família para você. Esse podcast, ele é a minha família. Vocês são a minha família. Eu amo estar aqui, eu amo a gente conversar sobre isso, a gente refletir. Tem muitas pessoas que comentam para mim depois sobre os episódios. E para mim, gente, isso que a gente construiu aqui, para mim isso é família também. Então, vamos lá. Eu vou ler essa passagem, aí a gente fala um pouquinho sobre ela. Capítulo 12, Mateus, a gente tem aí versículo 46. A mãe e os irmãos de Jesus. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus, eu sempre trago aqui pra vocês que Jesus ele é referência em tudo que eu faço na minha vida. Em todos os assuntos, todos os tópicos que eu trago aqui, você vai ver que em alguma parte
da vida de Jesus, isso esteve presente. E a família não poderia deixar de aparecer nessa reflexão. Porque, gente, Jesus, ele sempre demonstrou a importância da família, pelo simples ato de nascer. O nascimento de Jesus, para mim, é o capítulo mais bonito da história de Jesus, que mostra o que é uma família. É muito bonito você ver, porque José podia ter abandonado Maria e ele escolheu ficar. Maria podia ter recusado o pedido do anjo, podia ter recusado tudo isso, negado tudo isso, podia ter negado a vinda do Salvador, até porque ela estava virgem, né? Ela era virgem, não tinha como aquilo ter acontecido. E ela podia muito bem ter negado isso, ter negado ser mãe de Jesus. E ela lutou por Jesus. Até porque, se você pega ali na trajetória, quem assistiu o filme da Virgem Maria na Netflix, um filme muito lindo, eu recomendo muito, se chama Virgem Maria. Quem assistiu esse filme sabe do que eu tô falando, porque e quem conhece a história de Maria também. A todo momento, José não larga a mão de Maria e Maria não larga a mão de Deus. E isso é muito lindo. Eles viajaram todo o deserto, eles viajaram. José foi a pé, Maria foi em cima de um. Eu não lembro se foi um burro, enfim. De um animal. E assim, eles viajaram todo esse trajeto, tudo isso para ter Jesus de uma forma segura. Para ter aquele filho que eles estavam destinados a ter de forma segura, de forma confortável, né? Porque, de certa forma, eles não esperavam, mas não foi como eles esperavam, não foi dessa forma tão confortável. E mesmo assim, Maria lutou por ele. Maria lutou por Jesus. Eles tiveram Jesus num estábulo ali no meio da rua, né? Praticamente no meio da rua. Se isso não é você lutar por alguém que você ama, eu não sei o que é. Inclusive, é essa definição que eu quero trazer de família hoje. Família, pra mim, gente, e o que Jesus mostrou pra gente, é aquela pessoa que luta por você. É aquela pessoa que luta para te manter na vida dela. É aquela pessoa que valoriza você. É aquela pessoa que, mesmo você passando pelos seus piores momentos, mesmo você estando ali, não acreditando mais em você, você estando sem esperança, a pessoa ela tá ali com você. Isso é família, gente. E quando eu falo que eu tenho várias famílias por aí, é porque todas essas, em algum momento da minha vida, tiveram uma importância essencial, que sem elas eu não conseguiria passar por esse momento da minha vida. Então, pra mim, é isso que significa família. É essa parceria, é esse amor, é esse tipo, vem cá que eu vou te ajudar. Você não tá sozinho, a gente tá junto nessa. E, cara, Jesus, além dele ter mostrado isso com a família de sangue dele, Maria até o último momento ficou com Jesus. Jesus estava sendo crucificado e Maria estava lá. Ela estava doendo nela, mas ela estava lá em respeito ao filho. Ela podia muito bem ter ido embora e falava, eu não quero ver isso. Eu não quero ver esse sofrimento. E não. Ela ficou lá em respeito a Jesus, ela falou, meu filho está destinado a isso. É a missão dele, ele cumpriu a missão dele e eu estou muito orgulhosa dele. Eu tenho certeza que esse foi o pensamento de Maria. Porque esse é um pensamento de mãe, quando a gente completa algo que era a nossa missão, que era o nosso propósito. E, gente, para aquelas pessoas que, muitas vezes, eu falo que falar de família pode ser um tópico delicado para algumas pessoas, é porque às vezes não tem essa presença materna, às vezes não tem essa presença paterna, às vezes não tem essa presença da família mesmo, sabe? Tem acesso ali só aos pais e não tem a família. Gente, além de tudo isso que Jesus é para nós, Jesus também é um pai. Deus também é pai. Além de tudo isso que Maria é para nós, Maria também é mãe. Então, se você se sentir em algum momento que você está sozinho, você tem uma família em Deus. Você tem Maria intercedendo por você. Você tem Maria olhando cada passo que você dá. Se você traz ela para sua vida, isso é lindo demais. Se você traz Maria para sua vida, ela vai te acompanhar em cada passo que você der. Se você traz Jesus para sua vida, ele vai te acompanhar em cada passo que você fizer. Ele prometeu isso. Em diversas passagens da Bíblia, ele prometeu que ele estaria do seu lado. Isso é família. Jesus é a minha família. Ele estava lá a todo momento. Ele não largou da minha mão. Ele me incentivou nos meus sonhos. Ele guiou os meus caminhos. Ele me deu forças quando eu não conseguia tirar forças mais de mim. Isso é família.
Então, pega a sua história, pega a sua trajetória e começa a perceber as famílias que você construiu ao longo da sua vida. Seja a família numa escolinha que você teve, seja uma família, até a família de amigo. Às vezes a família do seu amigo acolhe mais do que a sua família, e isso é família também. Às vezes a família do seu namorado, da sua namorada, também é família para você. Ache a família que você precisa. A gente nasce numa família, muitas vezes, às vezes um pouco transtornada. E é muito importante a gente achar esse refúgio em outras pessoas também. Porque outras pessoas também podem se tornar nossa família. Então, abra seu coração para isso. E para aquelas pessoas, eu me incluo nisso, para aquelas pessoas que sempre tiveram uma família receptiva, que sempre tiveram a família ali do lado, é muito importante também a gente ter famílias, colecionar famílias por onde a gente vai. Porque, por exemplo, você tem a sua família quando você está em casa. E quando você viajar, por exemplo? E quando você estiver na escola? E quando você estiver naquele encontro de jovens? E quando você estiver, sabe, naquele lugar? Qual é a sua família? E aí entra algo que muitas pessoas têm... Entra um pouquinho ali um medo na gente. Quando a gente fala de família... Eu tenho certeza que, às vezes, para muitas pessoas é uma dor falar de família, não porque ela não esteve presente, mas também porque perdeu alguém, porque alguém que considerava família não está mais na vida. E, gente, perder alguém, eu não falo só de a pessoa falecer. Às vezes, alguns relacionamentos da nossa vida, eles se encerram, ciclos se encerram. E aquela pessoa que era pra gente família, acaba tomando outro rumo de vida, a gente acaba se separando. Isso também é uma forma de luto, e tá tudo bem. De fato, a nossa família de sangue, a gente fala que ela sempre vai estar lá, né? Mas as pessoas, elas vão passando. As pessoas, elas vão... tudo tem um fim, né? Todos nós temos um fim. E isso dá uma certa tristeza no nosso coração. E é aí que entra essa garantia de Deus. Que além de você nunca estar sozinho, essa pessoa vai estar sempre com você. Não importa onde você for, essa pessoa vai estar sempre com você. E mais do que a gente pensar nos momentos tristes em que, tipo, quando essa pessoa morrer, quando essa pessoa se for, se um dia a gente não se falar mais, é muito melhor a gente substituir esses pensamentos por memórias do que esperar o momento, se um dia acontecer, chegar. É muito melhor você dar valor a cada pedacinho do seu momento com essa pessoa do que ficar ansiando por um momento chegar. Eu tenho um exemplo próprio. Eu sou muito próxima à minha avó. E ela assiste todos os meus episódios. E ela é a minha maior fã. Assim, isso ela fala pra mim e eu amo muito ela. Há 2 anos atrás, ela foi diagnosticada com um câncer. E aquilo pra mim foi tipo... a pessoa que eu mais... que uma das pessoas que eu mais confio, assim, no mundo pode partir, sabe? E como é que fica o nosso coração com isso? Eu comecei a aproveitar cada instante, eu comecei a dar valor a cada momento juntas, que o meu ano com ela passou devagar. O meu ano com ela passou, cada momento eu valorizava. Graças a Deus, a minha avó está bem. Está muito bem. E eu ainda continuo apreciando cada momento. As situações difíceis, gente, eu sempre falo isso e parece muita besteira. Porque quando você tá num momento difícil, você ouvir alguém falando que vai passar, é tipo, mano, o que essa pessoa tá falando? Tipo, poxa, eu tô triste e essa pessoa tá falando que vai passar. Mas, gente, o melhor é que passa mesmo. O melhor é que passa mesmo. E dessa situação difícil, a gente tira uma lição de vida gigante. Eu tirei essa lição de vida da situação difícil da minha avó. Porque, de certa forma, toda a família passou por isso com ela. E ela também tirou uma grande lição desse momento. A minha avó, ela se manteve otimista. Uma coisa que eu nunca vi alguém fazer após um diagnóstico de câncer. E ela se manteve otimista. Ela se manteve forte.
falam que muitas doenças é emocional. Muitas doenças, o emocional, ele ajuda muito, seja tanto para cura quanto para piorar a doença. E eu vi isso na minha avó. Além dela sempre ter o Espírito Santo perto dela, ela trouxe isso também, desse otimismo de tipo, vai dar tudo certo. E a família, gente, ela faz isso pela gente. Porque quando você não estiver aguentando, quando você não estiver achando saída naquele problema, a família vai estar lá para isso. Seja a família de sangue ou não. Seja a família que você considera família ou não. Se Deus colocou alguém do seu lado, é porque Ele sabe o efeito que essa pessoa vai ter na sua vida. Se Deus colocou uma pessoa na sua vida, Ele sabe o efeito que ela vai ter. Ele sabe o propósito que ela vai ter. Seja uma pessoa que vai ficar para sempre na sua vida, que vai ficar até os seus últimos momentos, ou seja uma pessoa que vai ficar ali por um curto período para te ensinar muitas vezes alguma coisa, para te adicionar coisas que você não sabia antes, para te proporcionar momentos maravilhosos ou momentos muitas vezes difíceis que ensinam coisas também. Mas Deus sabe de tudo isso. É por isso que a gente pede para que seja feita a vontade dele, porque a vontade dele é perfeita. E ele sabe cada detalhe. Ele sabe cada detalhe, cada pessoa da sua vida. Vão ainda vir pessoas na sua vida. Você vai conhecer, muitas vezes, pessoas incríveis ainda. Vão vir muitas pessoas na sua vida. E Deus sabe de cada uma delas. Deus sabe com quem que você vai fazer família. Com aquelas pessoas que vão te ajudar em um momento que você estiver passando. Isso é família. Para todas as pessoas que já chegaram em mim e procuraram Deus, através, de mim, que vieram me perguntar coisas, que vieram pedir orações, vocês são a minha família. Para o podcast, todo mundo que assiste, todo mundo que comenta, todo mundo que curte, vocês são a minha família. As pessoas sempre falam pra mim, por que você não divulga mais o seu podcast? Por que você não monetiza? Por que você não paga pra espalhar mais? Eu acredito que as pessoas que precisam ver esse podcast, elas vão ver. Porque Deus sabe as pessoas que Ele coloca na minha vida. E as pessoas que Ele coloca na minha vida são essas pessoas que estão assistindo muitas vezes. Então, é o plano dele. Esse podcast aqui é pra Ele. Ele sabe quem Ele convida. Por isso que entregar este conteúdo eu deixo nas mãos dele. Eu só tô aqui de ponte. Eu só faço eu só sou ali a fase de... Eu só tô ali no meio. Eu até perdi a palavra. É intercalar, mas eu acho que intercalar tá errado de falar nesse contexto. E eu deixo para que ele espalhar esse conteúdo para as pessoas que ele quiser. Porque elas vão se tornar família. E ele sabe as pessoas que estão precisando disso. Então, crie memórias por onde você for. Crie memórias com as pessoas que estão ao seu redor. Seja a família de sangue, seja a família que você considera família. Até, às vezes, mais que a família de sangue. Jesus, gente, os maiores eventos na vida de Jesus, quem estava do lado dele eram os discípulos. Os discípulos eram a família de Jesus. Por isso que quando ele estava aqui com os discípulos, ele fala, aqui estão minha mãe e os meus irmãos. Eles também são minha mãe e os meus irmãos. Todos aqueles que estão comigo diante do Pai são meus irmãos e minhas irmãs. Olha que coisa linda. E aí, eu chego numa coisa muito forte que eu queria falar. Seja qual for a sua família, leve Deus para ela. Seja qual for o momento que a sua família esteja passando, seja qual for o tipo de pessoas que você coleciona na sua família, leve Deus para elas. Gente, Deus une pessoas. Eu já falei que tudo que a gente fazer na nossa vida, se a gente fizer na nossa vida, se a gente colocar Deus junto, aquilo vai ter muito mais poder, aquilo vai ter muito mais efeito, sabe? Às vezes, muitas vezes em nós também vai ter muito mais efeito. Então, por que não colocar Deus na sua família? Muitas vezes, muitas pessoas já chegaram pra mim e falavam, mas eu não acredito em Deus, ou eu não acredito em Jesus, eu não tenho religião, porque a minha família não é. Ok. Por que você não começa? Por que você não leva Deus pra sua família?
Muitas vezes é comum, né, geralmente, os pais passarem essa tradição para os filhos. Mas, gente, a gente está numa época tão dinamizada, não sei se é assim que fala, onde os filhos estão trazendo cada vez mais informações para os pais. Leva Deus para os seus pais. Leva Deus para a sua família. Leva Deus, se é a sua família, sei lá, da escola, da academia, não sei. Leva Deus para eles. Leva Deus para onde você for. Porque toda relação que tem Deus, ela tem um propósito gigante. Todas as pessoas que você entrega para Deus, Ele conduz essas pessoas com você ao longo da vida. Seja essa luz na sua família. E um modo muito legal de fazer isso é pelos hábitos, gente. A minha mãe, de tanto eu ouvir música, de tanto eu ouvir canções sobre Jesus Cristo, sobre Deus, ela também escuta comigo. Isso é um modo de trazer Deus para sua família. Fala sobre Jesus. Fala sobre a calma que Ele tem. A calma, as promessas que Jesus fez. As promessas que Jesus nos prometeu. As coisas que Jesus falou para nos acalmar, gente. Jesus falou aqui, ó. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Muitas vezes é isso que a sua família precisa ouvir. Isso está em Mateus 11, versículo 28, se você quiser falar para sua família. Traz a sua família para perto de Deus. Fortalece ela nisso. A gente fica forte, gente. Às vezes, e eu já vi muito isso, Deus unir famílias. A família às vezes estava separada e Deus ajudou nesse processo de união. Faça isso. Vamos fazer esse momento de oração? Fecha os teus olhos. Chama Deus para perto de você. Se ajeita aí, coloca a tua mão no teu coração. Sente as batidas do seu coração. É muito bom, gente. Quando a gente faz isso, a gente desacelera. A gente para de escutar tudo que está em volta. Concentre você e na conversa profunda que você vai ter com Deus agora. Fala, Senhor, eu vim aqui hoje na Tua presença. Primeiro, Senhor, eu quero Te agradecer, Pai. Eu quero Te agradecer pelas pessoas que Você colocou na minha vida que se tornaram a minha família. Eu quero agradecer as pessoas que o Senhor colocou na minha vida que muitas vezes substituíram uma família de sangue que eu não tive a oportunidade de ter. Mas que o Senhor sabia exatamente quem o Senhor ia colocar na minha vida, para que me acompanhasse durante essa jornada. Obrigada, Senhor, por cada pessoa e cada ensinamento que cada um trouxe na minha vida. Obrigada, Senhor, por tudo isso. Por todas as oportunidades que a minha família dá. Que as minhas famílias dão. Obrigada pelas famílias em que eu tenho junto a você, Senhor. Aquelas famílias que a relação é baseada em você, Pai. Que a gente se conheceu através de você, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe cada coração de cada membro da minha família. Dessa grande família que eu tenho ao longo da minha vida. Eu peço que o Senhor esteja do lado de cada pessoa que passou pela minha vida. Cada pessoa que um dia foi família para mim. Hoje pode não ser mais. Mas que o Senhor sabia o que ela precisava, o efeito que ela precisava ter na minha vida. Eu agradeço por cada pessoa que eu tive a honra de conhecer. Cada pessoa proveniente do Senhor. Cada pessoa que achou muitas vezes abrigo em mim e que eu achei abrigo nela. Cada pessoa que me ajudou a atravessar a tempestade, Senhor. Cada pessoa que me ajudou a atravessar esse mar para te encontrar. Todas aquelas pessoas muitas vezes que me tiraram, às vezes, do poço que eu estava, Pai. Pessoas que me mostraram o caminho até o Senhor. Abençoe cada uma delas, Senhor. E, Pai, se for da Tua vontade, coloca essa pessoa na minha vida. Essa pessoa que eu tô querendo que o Senhor coloque na minha vida, do fundo do meu coração, coloca ela na minha vida, Pai. Se for da Tua vontade. Se for da Tua vontade, faça os nossos caminhos se cruzarem. Se for da Tua vontade, coloca pessoas que vão influenciar de tal maneira. Pessoas que vão me influenciar cada vez mais para o Senhor, que vão me influenciar para o bem, que vão
adicionar muito na minha vida. Coloque pessoas que eu possa ajudar a se aproximar de Ti, Senhor. Essa oração é poderosa, gente. Pai, abençoe todas as pessoas que eu perdi, Senhor. Todas as pessoas que estão ou aí com o Senhor, ou que ao longo da vida nossos caminhos se separaram. Senhor, eu peço de coração que o Senhor tire do meu coração muitas vezes o rancor que eu tenho por algumas pessoas da minha família, o rancor que eu tenho por algumas pessoas que passaram pela minha vida e não me fizeram bem. Me ajude a me livrar desse rancor, Senhor. Que eu enxergue propósito, Pai. Que eu enxergue propósito em tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz, todas as pessoas que o Senhor faz eu encontrar. Abençoe as pessoas que precisam te encontrar, Pai. As pessoas muitas vezes que estão próximas de mim, que são parte da minha família e que precisam te encontrar. Eu agradeço muito por cada coração que o Senhor fez eu conhecer. Cada chance, cada nova história. Eu agradeço muito, Deus. Essa oração, gente, eu fico por aqui, mas Deus não. Eu acho que esse vai ser meu bordão agora. Eu fico por aqui, mas Deus não. Deus está com você, continua essa oração. Faz hoje essa oração. Separa uma semana para fazer essa oração todos os dias. Separa essa semana para conversar direito com as pessoas da sua família. Para conhecer as pessoas da sua família. Muitas vezes a gente fala que é da nossa família, que é nosso amigo, que é nossa amiga, que a gente conhece. Mas a gente de fato não conhece a pessoa. Pergunta a história dessa pessoa. Pergunta o que ela acha de Deus. Pergunta se ela não quer orar com você. Pergunta, gente. Eu agradeço muito por você ter chegado até aqui. Eu agradeço muito a todas as pessoas que se tornaram minha família aqui no podcast. Todas as pessoas que estão comigo desde o começo ou que chegaram agora. Eu agradeço muito, gente, de verdade. Vocês são a minha família em Cristo. Eu peço perdão pela escuridão que ficou agora. Eu vou editar provavelmente e aí eu vou colocar um pouquinho mais de luz. Muito obrigada, gente. Façam família pelo mundo. Façam família. As pessoas, elas nos ajudam a passar por momentos que a gente às vezes não consegue passar sozinha. Então colecione famílias, colecione memórias, colecione momentos. Colecione tempos preciosos. Um beijão, gente. Até o próximo episódio. Tchau.